aqueles que estarão vendo, assistindo esta aula, que também o Senhor possa visitar nesta manhã em seus lares, no nome do Senhor Jesus, Pai. É o que eu te peço. Amém. Bem, lição 5 aí, né, irmão? Então, prometo para os irmãos que na próxima lição eu saio da sistematização, aí a gente vai trabalhar um pouquinho mais com narrativa bíblica, entra mais na Bíblia. Eu esqueci a apostila, mas o que está na apostila eu escrevi aqui. Eu queria mostrar algumas coisas que eu gostaria de falar, mas a gente vai falar de novo da questão da queda, né? E por que esse ponto bíblico ele é tão importante para nós que somos cristãos, e também em relação à humanidade, né? Esse é um ponto que assim, é inegociável para nós, porque a gente vai aprender várias coisas, qual é o impacto da queda, as consequências do pecado, e aí a gente vai trabalhar nessas questões. Eu vou convidar vocês para a gente abrir a Bíblia lá no livro do Gênesis, no capítulo de número 6. Livro do Gênesis, capítulo de número 6. Eu acho que eu vou abordar aquele negócio lá de mudar os irmãos ler, porque os irmãos acho que ficaram com medo mesmo. Então eu vou abordar, tá, irmão? Aí, irmão, eu abordei, então eu vou ler a leitura bíblica em classe. Pode ficar despreocupado. Gênesis, capítulo de número 6, nos diz assim: como se foram multiplicando os homens da terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhes deram filhos, e estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus e gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Amém? Aqui em Gênesis 6 a gente vê o resultado final da queda, né? A primeira intervenção de Deus aí na humanidade pós-queda. Então vamos lá que tem slide para chuchu para a gente correr. Então a gente vai estar trabalhando muito com Gênesis e vamos estar trabalhando alguns temas bíblicos aí. Então a gente está aí nesse trimestre, né, uma lição aí para poder trabalhar nesses 3 meses. Então, panorama das doutrinas bíblicas. O objetivo da lição geral é conhecermos a profundidade da queda e suas consequências e a ação do pecado na humanidade. É interessante que às vezes a gente, como cristão, a gente não para refletir o tamanho da queda, né? Qual foi grande o negócio e o impacto que ela tem na vida dos seres humanos, e não só na vida dos seres humanos, em toda a criação, né? E então isso é tão verdade que lá em Apocalipse diz que Deus vai fazer o quê? Novos céus e nova terra. Então a gente está num processo de degradação acelerado, tanto do gênero humano quanto da criação. E a gente sabe que o Senhor Jesus vai fazer a intervenção, e aí quando ele retornar na sua volta e no milênio.
O texto áureo está em Gênesis capítulo de número 3, versículo 24, que diz assim: havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. E aí a gente já vai vendo as primeiras consequências da desobediência de Adão e Eva, né? Expulsos do jardim e impedidos de retornar. A verdade prática, assim, a queda do homem trouxe o mal para todos os seres humanos e ao cosmos. A queda, ela prejudicou a raça humana e também em relação ao cosmos, você vê o universo, né? Os tópicos desta lição é a queda do homem, o conceito bíblico do pecado e a relação com o pecado. Eu disse na lição passada, quando a gente estava falando sobre a criação, e eu disse que o relato da criação, ela é um relato muito, eu vou usar uma palavra aqui, é inocente e bem simples. E eu disse que é bom que é assim. O relato da criação, ele é tão bonito que se você sentar com uma criança e começar a explicar, ela pega rapidamente. E entra com a facilidade na mente de uma criança. E aí muitos vão falar, tá vendo que por ser tão simples, ele é muito inocente. E aí a gente vai ver que alguns vão trabalhar que até isso é uma coisa mitológica, realmente não, que de fato não aconteceu. A queda do homem também, ele vai nessa mesma pegada, da simplicidade. Se você sentar com uma criança de 2 anos de idade, que já tem um bom conhecimento, de entendimento, e você com calma, paciência, explicar o passo a passo do jardim do Éden, ela pega aquilo ali e ela vai repetir. Tão simples que é um relato. Só que a gente olha para essa simplicidade e a gente tem que olhar que além da simplicidade, isso tem uma importância muito grande, né? Na verdade, o relato da queda, ele é tão impactante que nós estamos aqui nesta manhã. Se não houvesse queda, com certeza nós não estaríamos aqui, né, com máscaras, com frio. Nós estaríamos com certeza em um lugar bem melhor, né? Como Deus colocou lá, muito bom, né? Nós estaríamos em um lugar muito bom. Não sei qual é, mas com certeza estaríamos. Para a gente entender o impacto da queda. Aí, já pegando a parte da apostila, ela tem muita citação bíblica, né? Assim, ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo em que o Senhor Deus tinha feito. Esse disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis 3:1. Respondeu a mulher: de toda a árvore do jardim comeremos livremente, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Essa foi a primeira mensagem de Deus: se comer, morre. Então a serpente disse: certamente não morrerás. Essa foi a segunda mensagem, a do diabo. Continuando aí, eu sei que a letrinha está pequena, mas eu ajudo vocês aqui que eu vou ler. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. A partir da desobediência, o homem perdeu o seu relacionamento com Deus, consequentemente perdeu a autoridade. Então o dominador passou a ser dominado. O apóstolo Paulo escreveu de que o homem é asseoirado, ele fica servo, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. A desobediência ganhou o primeiro lugar e o homem foi expulso da presença de Deus. Então, a questão do dominador, né? A questão que Deus colocou o homem na terra, quando Deus deu autoridade, não foi uma autoridade que a terra é dele, a terra não é nossa. A ideia é que Deus nos colocou para administrar. Pegando o contexto de Gênesis, o jardineiro, Adão era o jardineiro de Deus,
que é a mesma ideia que passa para nós. Nós estamos nesse mundo para sermos administradores da criação de Deus. Muitos cristãos não têm essa ideia, né? De que assim, nós não podemos destruir a natureza, porque ela é criação de Deus. Então, nós somos os administradores da criação de Deus. Então, o nosso impacto na sociedade não é só um impacto espiritual, é um impacto de nós nos preocuparmos com o planeta. Irmão, mas vai ser destruído. Mas quem vai, vamos dizer assim, quem vai destruir o planeta ou quem vai reformular o planeta é Deus. Não? Então, enquanto nós estivermos aqui, nós não podemos sair matando bichinho, né? Tacando fogo em floresta e assim vai. Então a gente às vezes não tem essa noção, assim, uma questão ecológica, né? Mas quando a gente vai ver Gênesis, parece que a ideia ecológica, não no conceito moderno, ela é bem evidente. Então, vamos indo para frente aí, né? Isso aqui é uma coisa que eu falo, por exemplo, a validade do relato da queda do homem em Gênesis 3 pode ser classificada em 3 maneiras. Por que eu falo essas coisas? Porque em uma das lições, quando eu estava estudando sobre a Bíblia, rapidamente eu falei de algumas linhas liberais, eu não cheguei a entrar. Então, por exemplo, né, tem pessoas que acreditam que o relato da queda, ela não é verídico. Aqui, alguns dizem que é uma lenda, o que significa que os fatos não são verídicos. Fica evidente em todo o sistema da narrativa que tais ideias não possuem valor de relato histórico. Aí tem outros aí que vai dizer assim, outros desejam preservar a verdade da história sem precisar aceitar sua credibilidade histórica. Para eles, trata apenas de uma realidade espiritual verdadeira. Então, é uma história contada para revelar uma verdade espiritual. E aí, quando a gente falou sobre narrativa, a gente falou sobre interpretação, sobre inspiração e inerrância da Bíblia. A gente passa por essas coisas e a gente pensa que isso não tem importância. Então tem teólogos aí renomados que ele fala que a Bíblia, ela é o Karl Barth mesmo, aí talvez os irmãos não conheçam, mas você já ouviu falar uma frase assim, né, que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Você já com certeza já ouviu essa frase, né? Então essa frase é do Karl Barth. Isso é um negócio que foi lá no início do século XX, e aí você vê, tem mais de 100 anos e tem gente que vai embarcando nisso daí. Se a gente olhar hoje para muitas mensagens, principalmente as mensagens que são pregadas por pregadores hoje mais novos, eles trabalham nessa linha, que a palavra de Deus, ela se torna a palavra de Deus quando você lê. E aí, uns vão falar que a chave hermenêutica é Jesus, e Jesus é o ponto de interpretação, então você despreza todas as outras partes. Vai dizer que algumas partes da Bíblia contêm erro. E aí, quando você parte para essa linha de interpretação, aí você vai falar assim, como é que eu vou provar o relato da queda? Porque o relato da queda, ela ocorre num período de espaço-tempo que pode ser medido. Eu até falei isso aqui numa aula. Se nós estivéssemos lá quando ocorreu, a gente poderia dizer, foi no dia tal, data tal. É que a gente não estava lá, a gente não existia, mas é um relato que faz parte da história. É que a gente não conta porque a gente não estava lá, mas é um relato fato, é um fato histórico, entendeu? E aí vai ter linhas que deturbam. Por exemplo, os irmãos em ambiente de igreja dificilmente vai ter essa dificuldade, mas quem começa a estudar a Bíblia, começa a estudar assuntos teológicos, você vai bater de frente com esse tipo de coisa, né? Eu estudei por 3 anos numa universidade que a maioria dos meus professores acreditava nisso. A maioria deles. Então, a gente sai do contexto de igreja e você vai estudar na universidade, você fica escandalizado. Graças a Deus que eu sempre já tive uma boa base bíblica e eu nunca engoli isso. Mas tem. Então, às vezes a gente olha pessoas que foram para esse tipo de segmento, o cara foi lá estudar a Bíblia e voltou desviado. Como é que pode, né? Mas existe isso daí. Mas assim, muitos consideram o relato como uma verdade histórica e factual. O relato da criação no seu início
progresso e término carregam as marcas tanto formal quanto em substância de um documento histórico cuja intenção é que devemos aceitar como verdade e não apenas a declaração de que Deus criou os céus e a terra e tudo que vive e habita no mundo, mas também a descrição em todos os seus estágios. As escrituras validam a historicidade da queda. Aí tem várias passagens bíblicas aí. Eu só vou pegar aí a primeira Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 e 22. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Você vê que quando Paulo ele fala de Adão, ele fala de um personagem real, né? Aí você vai ver as outras referências também. Então, quando a referência fala de Adão, a Bíblia fala de Adão, ela fala de uma pessoa real, não fala de uma pessoa fictícia, tá? O próprio Jesus, a autoridade máxima, ele falou assim, quando ele fala, não foi assim que fizeste o macho e fêmea ou fizeste? Então, quando ele se refere à criação, a Gênesis, ao homem, ele se refere como uma pessoa real. E aí é o ponto, a Bíblia é a nossa referência. Então a gente não depende de relatos de teólogos, da história, para que a gente acredite na veracidade, na existência de Adão. Mas tem gente que trabalha nessa linha. Então, os que foram tentados, aí falando assim, a queda do homem, né? Entrando aí no primeiro tópico. Qual era a natureza de Adão, a sua relação com Deus antes de pecar? O que quer dizer com isso? Quando a gente olha para o relato da Bíblia, né, ela é muito assim, inocente e simples. Quando eu falo a palavra inocente, isso não quer dizer que Adão, vamos dizer assim, Adão era uma pessoa que era alienado, que ele não tinha um conceito de certo ou errado. A gente tem que ver que Adão, ele era um homem perfeito. Então ele tinha todas as suas capacidades funcionando em 100%, literalmente 100%. Então ele tinha noção exata de onde ele estava, de com quem ele se relacionava. Então não era algo assim, ele não era um bebê, tá? Acho que isso é a melhor definição. Não era um nenenzinho que você vai cuidando ali, que, né, não tem noção das coisas, vai aprendendo. Não, ele já nasceu pronto. Então era uma pessoa, e aí nesses pontos que a gente vai ver a suas capacidades. Sabemos que Adão possuía um entendimento e razão, o que o capacitava a dar nomes aos animais e a pensar sobre o seu relacionamento com Eva. Isso não é pouca coisa, imagina ele tendo que dar nome a todos os animais. Então ele olhava para os animais, observava os animais, ele tinha que dar um nome. Olha a capacidade de inteligência. E você vê que quando é criado Eva, o que ele fala de Eva? Ele entendeu na hora o que significava Eva. Então a capacidade de raciocinar, de pensar, tá? E a noção de onde ele estava. E Deus também o capacitou a usar a linguagem para que pudesse haver comunicação entre ele e Deus. Então, Adão, ele se comunicava com o próprio Criador. Então a gente vai começando a ver as suas capacidades quando ele ali passou a existir. Sua natureza moral. Independente da descrição que façamos da natureza moral de Adão antes da queda, é claro que ele era sem pecado. Alguns dizem que isso indica algum tipo de santidade passiva em que Adão desconhecia o que era certo e errado. Sua santidade era tal que o capacitava a desfrutar de completa comunhão com Deus. Gênesis 3:8. Deus descia na viração do dia e conversava com Adão. E isso assim, era literal. E para que Deus viesse assim, imagina, Deus está no céu e agora ele vai no jardim e conversa com Adão. Então, para que esse tipo de relacionamento ocorresse, ele era santo, porque não tinha como ter esse relacionamento. Então, moralmente, ele sabia do conceito de certo e errado. O que ele não poderia saber era o impacto, o efeito de uma decisão errada. Ele também não tinha noção disso, mas aí, quando ele vai
Porque tudo isso aqui é porque quando ele vai ser tentado, quando lhe é oferecido, na verdade ele não foi tentado, né, foi oferecido o fruto, ele tinha capacidades intelectual, moral, de dizer não. Tá? Tudo isso é para trabalhar a questão que ele não era um bebezinho. E as suas responsabilidades. Exercer o domínio sobre a terra. Tá? O domínio aqui, que eu estou falando, é a administração. Deus deu a administração da terra para ele. E aí ele desfruta dos frutos do resultado do seu trabalho de cuidar do jardim. Gênesis 2, né? Versículo 16 e 17. Então ele tinha capacidade, era uma pessoa moralmente santa e ele tinha responsabilidade. Então aí a gente vê os aspectos de Adão como homem. Agora, falando sobre o teste e o tentador. Aqui eu coloquei aí entre parênteses aí a argumentação. Isso aqui é muito bom para quando você vai conversar, por exemplo, com um ateu, um agnóstico, quando você vai falar da criação. Ou seja, quando você vai falar da salvação, todo mundo começa meio por Gênesis, né? A gente sempre recorre a Gênesis, à queda de Adão. E é muito fácil assim, então se Deus é tão bom, por que ele testou o Adão? Eu não sei os irmãos são uma bênção, Deus, irmão. Eu já fiz esse tipo de questionamento quando eu comecei a ler a Bíblia. Mas por que Deus testou Adão? Né? Podia ter colocado ele lá, deixado ele lá, ele nunca teria o conhecimento. Nós nunca teríamos chegado ao estágio onde estamos. Por que isso é perigoso? Porque a gente pode... esse tipo de pensamento, se você for pensando assim, você vai querer colocar a culpa da queda em Deus. Né? Porque se Deus podia antecipar a queda, por que ele permitiu que Adão pecasse? Você vê como que a gente vai entrando em alguns questionamentos, e aí a gente vai querendo, aspas, colocar Deus na parede, né? O teste supremo era que se Adão e Eva obedeceriam a Deus ou não. Aí, quem quiser depois pegar, é só pegar lá Gênesis 2, do versículo 4 a 17, e o próprio relato da queda de Gênesis 3. O modo como provariam isso era não comer o fruto de uma das árvores do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Em certo sentido, essa era uma proibição insignificante em comparação com muitas árvores do jardim das quais poderiam comer. Por outro lado, era uma questão fundamental, pois essa era a maneira específica de demonstrar sua obediência ou desobediência a Deus, fazendo uma comparação no transcorrer de um dia. Quantas maneiras diferentes somos capazes de demonstrar nossa obediência ou desobediência a Deus? Pega um dia e vê quantas vezes nós obedecemos e desobedecemos uma ordem de Deus. Né? Irmão, mas já que são possível a natureza caída, né? Você pode argumentar. Ao estabelecer um teste, Deus demonstrou o seu desejo era que o homem escolhesse voluntariamente obedecer e servir ao Senhor. Por quê, irmão? Por que Deus fez o teste? Se Deus cria o homem lá e ele faz aquilo que somente Deus, então é que Deus ele não queria que fôssemos como robô. Nem era algo programado. Porque quando a gente viu os atributos de Deus, eu acho que eu não cheguei a comentar sobre um dos atributos de Deus é liberdade, é livre. E é um dos atributos que comunicável ao ser humano. O ser humano tem liberdade, e é liberdade de escolha. Entendeu? E aí foi dado a Adão a oportunidade de ele escolher obedecer a Deus ou não. Que foi a mesma oportunidade que foi dado ao querubim ungido. Lembra quando a gente falou dos anjos e anjos caídos? O que Satanás, ele escolheu desobedecer a Deus. Então todas as criaturas de Deus, elas, por definição de criação, elas são livres. Livres ao ponto de rejeitar o Criador. E aí a gente vê como Deus é tão maravilhoso, né? Que ele podia, por exemplo, fazer uma criatura e falar assim, você vai me obedecer, colocar lá um chip, né? Usando uma palavra moderna, você só vai fazer o bem. Você só vai me obedecer. Tá? E outra, você vai comer só melancia. Então, se você gosta de outra fruta, não tem. Então, se Deus não tivesse feito outras frutas, a gente não teria conhecimento. Mas não, Deus, por ser um ser livre, ele cria.
criaturas também livres. Livres ao ponto de escolher não obedecer. Então, por isso que o teste foi colocado ali. E como o autor coloca, isso perto da quantidade de opções que eles tinham no jardim é algo insignificante. Imagina quanta, por exemplo, os irmãos já devem ter visto aí Discovery, aquele negócio lá de floresta lá, você vai ver o tanto de diversidade de planta para comer tem, né, de fruta. Mas os abençoados escolheu comer justamente aquilo que não deveriam, tá? Então, por isso que foi o teste. O teste foi para que Deus queria ver se o homem realmente, por livre e espontânea vontade, ele escolheria obedecer a Deus, tá? E o teste, aí falando um pouco do tentador, né, o 2 aí, que é a mesma argumentação. Com astúcia, Satanás usou uma criatura que Eva conhecia. Em vez de apresentar a sua verdadeira aparência, isso provavelmente teria chamado a sua atenção, pois seria algo fora do comum, o que deixaria em estado de alerta. Satanás usou eu coloquei esse "o" aí, porque ele coloca uma serpente real, que no original não é feminino, é masculino. Então a serpente no original seria o serpente, tá? Isso é legal, né? Porque não dá ideia que a serpente era feminino, que era um ser do gênero masculino. Uma vez que esse animal foi amaldiçoado após a queda, juntamente com o diabo, por algum motivo, Eva não ficou assustada quando a serpente falou com ela. O tentador dirigiu-se à mulher, provavelmente porque, está entre colchete aí, ela não receberá pessoalmente a proibição de Deus, como ocorreu com Adão. Versículo 16 e 17. Isso aqui é uma interpretação que vai trabalhar assim, ó. Por ela não ter recebido diretamente a ordem de Deus, então provavelmente foi por isso que Satanás escolheu investir na mulher, tá? Eu não sei se eu também acredito nisso. Mas como? Eu não sei, eu não estava lá, né, irmão? Eu não sei, e eu também não me interessa perguntar para ele por que ele começou pela mulher. Mas o fato que está lá, está escrito, tá? E é outra coisa que a gente lê. Hoje eu não faço mais esses questionamentos, porque eu já estou amadurecido na fé. Mas ao ler Gênesis, mas por quê, né? Como é que pode? Ela viu um animal falando e não se estranhou, não ficou com medo. Né? Aí tem várias interpretações que possivelmente os animais falavam. Eu não sei, mas é algo que estranha, né? Como é que uma serpente fala, Eva não dá bola para isso, né? E fica por isso mesmo. E aí Satanás vai lá e incorpora lá a primeira sessão espírita, né, pastor Bandeira, da história, incorpora da serpente, e nós temos aí a ação do tentador. Deixa eu ver onde nós estamos. Aí nós temos as penalidades. Sobre a raça humana, tá? O sentimento de culpa, como ficou evidenciado pela tentativa de esconder-se de Deus. A gente vai ver isso lá no versículo 7, no capítulo número 3. Tá? Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estava nu. E cozeram folhas de figueira e fizeram cintos para si. Tá? Ficaram com vergonha. E a perda de comunhão, como fica evidente em sua tentativa de esconder-se de Deus, lá no versículo número 8, né? E esconderam-se da presença do Senhor Deus, tá? E isso trouxe à raça humana tanto a morte física como espiritual. A morte sempre implica a separação. Adão e Eva experimentaram imediatamente a separação espiritual e entraram em um processo de decadência do corpo, cujo resultado final foi a morte física, tá? Romanos 5,12 aí. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aí aqui é a penalidade sobre toda a questão da raça humana, tá? Você vê que a questão da culpa, a perda de comunhão, e por aí vai. Deixar o fechamento mais para frente, tá? As penalidades, do caso aí sobre Eva e as mulheres. Gênesis 3,16, né? Dor na concepção. Deus iria multiplicar o sofrimento que a mulher sente na gravidez. O nascimento de seus filhos passariam a ser acompanhado por dor.
O desejo da mulher seria por um marido. Irmão, ela sentia dor? Não sei, irmão. Quem sabe lá no céu a gente pergunta para ela quando chegou lá. E aí, Eva, quando você tinha lá no jardim, quando você tinha neném lá depois, você ia sentir? Provavelmente ela não chegou a ter filho, né, com certeza, lá no Éden. Mas diz que multiplica. E aí tem um questionamento aí, eu não entro nisso. Mas o ponto é assim, nessa questão da mulher, eu sou inclinado nessa visão, daqui a pouco eu explico assim, a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção, eu acho que é conceição mesmo, que a versão é a versão da Deda, que ela gosta, às vezes corrigida, né? Com dor darás à luz o filho. Aí esse aqui que é o ponto, o teu desejo será para o teu marido e ele te domina. Gênesis 3,16. E lá em Gênesis 4,17 diz assim, né? A porta, diz assim, o pecado já a porta e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deverá dominar. O que eu quero dizer assim, que a penalidade na mulher, tem uma coisa interessante aqui, é que com a queda, a mulher, ela meio que assim, tem um conflito entre o homem e a mulher hoje. A mulher, ela não aceita o domínio do homem. Então essa palavra desejo é como assim, a mulher se colocando contra o homem. Por que eu gosto dessa interpretação? Tem outra, mas eu gosto. É por analisar a cultura de hoje. Quando você vai para a cultura pobre, você vê que hoje estão querendo empurrar, né, a mulher como cabeça. Hoje você vê a cultura pobre, os filhos trabalham muito nisso. Por que isso? Com isso, não estou querendo dizer que as mulheres não devem ser privilegiadas nas suas funções, não é isso. É que há uma mudança na ordem estabelecida por Deus. É essa tentativa. Aí fica alerta para as irmãs. As irmãs que têm que fazer análise no que está acontecendo hoje e ver esse tipo de proposta hoje, ela vai de contra aquilo que Deus estabeleceu. Quem é o cabeça? É o homem. Então, há esse conflito. A mulher, ela não se sujeita à autoridade. Da mesma forma que o homem, ele, por causa da queda, o homem, assim, quem é o cabeça? É o homem. E o que acontece? O homem também, pela sua natureza caída, ele abusa da autoridade. Ele quer o quê? Dominar e fazer a mulher de escrava. Aí você tem violência, você tem dos dois lados. Então tem um conflito aberto entre homem e mulher. Tá? Então essa palavra desejo, ela tem uma tonalidade assim, negativa no texto. Tá? E a hierarquia do poder. A mulher seria dominada pelo homem, um arranjo hierárquico necessário para o mundo pecaminoso. Então quando a gente vai ver nas culturas, quando você vai ver em Gênesis, você vai estudar Gênesis, você vai ver que sempre a mulher é desprezada nas culturas. Mas aqui em Gênesis, essa tradução aí, ela fala um pouco diferente. Ela diz assim, para a mulher sentenciou o Senhor, multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, e em meio à agonia darás à luz filho. Aí diz aqui, seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. A ideia porque o tradutor, ele pegou a ideia. Ele pegou, é que assim, essa linha de interpretação é uma linha dos maiores, assim, os biblistas trabalham mais com essa linha. Por que eu olho? É porque eu olho para o que está acontecendo hoje na cultura mundial. Você vê isso, e aí isso não parte, evidentemente, de uma mulher cristã, mas parte de uma cultura, porque a cultura hoje é uma cultura anti-Deus, irmão. Ela é contrária a Deus. Então, esses aspectos pecaminosos, ela vai se expressar na cultura. Então, é uma coisa que você vê. No mundo antigo, era difícil. Você vai ver nos relatos que eu estava dizendo, bíblicos, até bíblicos, você vai ver que a mulher, ela não tem voz. Dificilmente você vai ver Sara falando poucas vezes. Quando num texto bíblico a mulher fala, é estranho. Por exemplo, a questão da Débora, né? A Débora em Juízes. Por que Deus levantou uma mulher? É porque não tinha homem. Mas é uma exceção à regra. Não era a regra. Só que quando a Bíblia ela relata isso,
Não é a Bíblia que é, vamos dizer, é machista. Não, porque é a cultura vigente da época. E a Bíblia foi escrita dentro dessa cultura. E o próprio ato de Deus escolher uma mulher, Deus está fazendo o quê? Deus está indo contra a cultura da época. Por exemplo, a própria genealogia de Jesus, em Mateus, coloca lá 3 mulheres que talvez eu e você, tivesse da nossa família, a gente evitaria falar. Uma talvez a gente falaria, né? A Raabe lá, a Ruth talvez a gente falaria. Mas você falaria da Raabe, Betseba, né? Um dos maiores escândalos da Bíblia do Antigo Testamento, né? A Raabe, uma prostituta famosa, né? Não é o mesmo conceito de prostituta que a gente tem hoje. Então, mas na genealogia de Jesus, quem está? Está essas 3 mulheres. É um negócio assim, então, você vê, da parte de Deus, Deus sempre está mostrando que Ele está rompendo com essa cultura. E a gente vai ver, por exemplo, aí tem aqui, ó, o Novo Testamento não defende esse arranjo. Aqui eu não vou ler, porque todos os textos estão falando da submissão à mulher. Só que quando o texto bíblico fala da submissão, essa submissão da mulher, ela tem que ser voluntária. A mulher se submete porque ela ama o seu marido, porque ela respeita o seu marido. Não é algo assim, obrigado. Ela está fazendo isso porque ela se sente obrigada. Não, é porque ela honra o marido, ela respeita o marido e ela entende que o marido, na questão da função, ele é o cabeça, porque Deus estabeleceu, porque é a Bíblia. Mas essa sujeição é por amor, não é por obrigação. Tá? Alguém levantou a mão, quer falar, irmão? Não tem ideia, Hã? 5 mulheres na genealogia, tem Tamar, Tamar também. Quem colocaria Tamar, né? Quem colocaria? Entendeu? Teve um relacionamento com o seu sogro, teve um filho, entendeu? Mas está lá na genealogia de Jesus, né? Deixa eu ver aqui o outro ponto. E sobre Adão e os homens, aí falando especificamente sobre o homem, né? A maldição sobre a terra. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão. Você vê que Deus, ele falou assim, por causa de ti, maldita é a terra. Tá? Então assim, o homem não foi amaldiçoado, mas a terra foi amaldiçoada por causa da desobediência do homem. E ela passaria a produzir cardos e abrolhos, ou seja, espinhos, né, irmão? Aumentando o trabalho do homem para fazê-la produzir. Antes disso, o trabalho de Adão era agradável e o satisfazia. Agora passaria a ser difícil, sem resultado. 2. A morte de Adão, né, e de toda a humanidade, voltaria o pó da terra quando morresse. E a expulsão do Éden, Adão foi lançado fora do jardim, e esse foi um ato com sentido geográfico quanto espiritual, simbolizando a quebra da comunhão. Então, esse ato ele atinge todo mundo, e a quebra de comunhão também, né? Então disse Adão, porquanto, eu só quero ler aqui, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela, e todos os dias da tua vida. Gênesis 3:17. Ultimamente eu estava fazendo os resumos do tópico em palavras, agora vou fazer essa daqui em imagem. Os irmãos estão vendo as imagens aí? Eu vou pedir para o pastor Pantera, o microfone está aqui, pastor Pantera, por gentileza, só para o irmão ler aquele, não sei se o irmão está conseguindo enxergar aqui as referências. Gênesis 6, 3, 5, 8 e 21. Isso, quando o irmão estiver pronto, o irmão me dá um toque aí, por favor. O que essas imagens representam? A primeira, a imagem ali dos 2 homens é Caim e Abel. Então, a consequência da queda, qual que é a consequência da queda? Entre Adão e Eva, eles são expulsos do jardim do Éden. Morte espiritual, consequentemente morte física, né? Não morreram imediatamente, mas morreram. Como eu sei, é porque eles não estão entre nós, né, irmão? Então, eles morreram, viveram muito tempo lá, mas morreu. Aí você vê o que? Um ato de violência. O resultado, a consequência do pecado já chegou na família deles. Aí você tem um ato de violência entre 2 irmãos. Um irmão mata o outro. Por quê? Porque um foi oferecer lá e não foi aceito, mas a Bíblia diz que o Caim já era, né? Ele já era um mal. E aí você vê um outro lado, você vê o quê? A arca. A arca é o símbolo do quê? Ele é o símbolo do juízo de Deus. Sobre quê? Aí eu até li Gênesis 6. Sobre Deus punindo
os seres humanos da época do dilúvio. Por causa do quê? Da violência. Aí eu vou pedir para o pastor Pantera ler. O microfone está aqui, pastor, se você quiser o microfone, porque aí os irmãos do que está assistindo, eles escutam o irmão também falar. Eu já deixei providencial aí. 6:3 de Gênesis. Então declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. É o 5 agora, né? Ou é o 4 e o 5 também não? É o 5. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que proviam das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Agora o capítulo 8, versículo 21. 8:21. O Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto o seu íntimo é completamente inclinado para o mal, desde o nascimento, e nunca mais destruirei todos os seres nos quais há fôlego de vida, como fiz desta vez. Percebe que o ato que levou, após queda, que levou o homem a ser eliminado, ali a povoação antes do dilúvio ali, foi o quê? O desígnio do coração, que era mal, continuamente mal. Aí a gente vê isso, começa no ato de violência de Caim e Abel, a gente vai ver isso lá em Lameque, e você vai ver quando chega em Gênesis 6, o próprio Deus diz que o espírito dele não vai contender, ou seja, não vai tentar convencer, porque o ser humano chegou em um grau de violência que, olha o ponto, o próprio espírito de Deus não conseguia mais convencê-lo. E aí passa o dilúvio, e aí Noé ele oferece a Deus um sacrifício, e o que Deus diz? Eu não vou destruir a terra, mas Deus diz que o coração do homem ainda continua sendo mau. E aí, porque se Deus toda vez fosse intervir, irmão, acho que já teria visto alguns dilúvios a mais, entendeu? Então Deus falou assim, o coração do homem continua mau. E a gente vai ver, em todos os relatos históricos, você vai ver que a humanidade, o ser humano, ele é capaz de fazer coisas assim. O estrago que o ser humano faz um com o outro, é só a gente olhar a própria história. Vamos pegar aí as guerras mundiais, né? Ver aí o Stalin lá na Rússia, ver na China, milhões de pessoas mortas por causa de uma questão ideológica, ou por uma questão de dinheiro, ou por uma questão de vaidade. Então, você vê que a violência humana, ela foi se chegando. Então, um lado dessas imagens mostra o quê? A violência entre dois irmãos, que o negócio foi chegando a um ponto que Deus teve que intervir, senão não salvava nem a família de Noé. Então Deus interviu ali, através da arca. Isso aqui é um filmezinho rapidinho, acho que vai passar aí. Deixa eu ver. Isso aqui é rápido, é 8 segundos. O que é isso aí? O pastor Franco Ferreira, ele colocou isso no Facebook. E aí eu gostaria de concluir a questão da queda com esse ponto aqui. O resultado da queda nos nossos dias. Hoje, você vê com o impacto da queda de Adão e esse ato violento do ser humano, ele é visto hoje a olhos nus. Aí então o pastor Franco Ferreira diz assim, esquerdistas queimam bíblias nos Estados Unidos. Ativista da esquerda traz uma pilha de bíblias para queimar na frente do Tribunal Federal em Portland. Ele diz assim, nos Estados Unidos. Não há nenhuma relação lógica entre queimar a Bíblia e protestar contra a brutalidade policial. Que ninguém tenha a ilusão de que esses protestos e motins não são nada além de uma tentativa de desmantelar toda a civilização ocidental e reverter os séculos de tradição e liberdade religiosa. Aí ele fala a fonte aí. Por que eu queria terminar com esse ponto? Porque você vê que o ato de violência lá, ele continua até hoje.
E o que levou um ato de violência quando a gente pensa na queda lá no jardim? Foi um desprezo com a palavra de Deus, com aquilo que Deus tinha estabelecido. Deus diz, não come. E o que o homem e a mulher fez? Comeu, desobedeceu a Deus. Não deram crédito à palavra de Deus. E quando a gente olha para a civilização hoje, por que os Estados Unidos ele é tão simbólico? A gente fala, é porque ele é simbólico. Por quê? Quando a gente olha para os Estados Unidos ele é um país assim, diferente de todos os outros. Quando você olha para a fundação dele. Eu sempre trago um livro aqui para os irmãos, que é Se Jesus Não Tivesse Nascido. E eu sempre falo que aquele autor ele trabalha dentro do contexto. Os Estados Unidos, ele é uma coisa assim, pode-se dizer que é uma coisa que Deus fez para mostrar. Ele é formado em 3 pilares da civilização antiga: pensamento cristão, pensamento grego e pensamento romano. Ele pegou o melhor da cultura romana, ele pegou o melhor da cultura grega e pegou o melhor do pensamento cristão. As bases morais dos Estados Unidos são bíblicas. As bases de direito é romano, o melhor das leis romanas. E a base do pensamento, da razão, é grega. Quando você estuda os Estados Unidos, é um país assim, por isso que por exemplo, os Estados Unidos, a questão de liberdade de expressão dos Estados Unidos é um negócio tão assim, sagrado, que, por exemplo, tem os nazistas lá que se manifestam. E eles têm o direito de se manifestar. Eles são nazistas. É garantido dele de defender o nazismo. Eles só não podem bater numa pessoa, mas eles podem se manifestar. Uma pessoa racista, ele pode dizer que não gosta do negro. O negro pode dizer que não gosta do branco. É liberdade de expressão. Você vê o nível de liberdade. A pessoa tem o direito de falar, de pensar o que ela quiser. E por que está acontecendo lá? Justamente por causa disso, porque a democracia ela é fraca. Porque a democracia ela dá o direito da outra se manifestar. Mas qual que é o ponto aqui? Veja, e ele é um país onde a Bíblia formou a mentalidade da civilização. Isso aqui que acontece muito no sul dos Estados Unidos. Se você for para o norte dos Estados Unidos, para o centro dos Estados Unidos, o americano médio, ele tem uma mentalidade muito conservadora. Entendeu? Muito bíblica. Lá, se você falar assim, se você conversar com o americano, ele fala assim, eu sou evangélico, eu sou cristão. Como brasileiro, você fala assim, eu sou católico. Lá, eles têm essa tradição. E o que acontece? Você vê um país onde, olha que interessante, onde a Bíblia, onde você tem os grandes legados da teologia, vem dos Estados Unidos. E o que está acontecendo lá? A civilização está sendo destruída lá. Um grupo de pessoas, e que eu chamo a atenção para isso, de jovens, destrambelado, pegou uma questão ideológica e de uma forma autoritária, quer impor isso nos outros, aí mata as pessoas, dizendo que é por causa das vidas negras que importa. Não, mas todas as vidas importam. Então, dentro do conceito de igreja, não existe negócio de branco, preto. Para nós é tudo a mesma coisa. As vidas importam. Vidas brancas, negras, amarelas, todas elas importam, porque são criaturas de Deus. Então, numa pseudo protesto que ele fala, não, ele sai queimando igreja, queimando Bíblia. E o que aconteceu? Você vê, por através de atos de violência. O que eu quero dizer? Você vê a queda, a história se repete. E é esse caminho que a gente está seguindo. E quem lê Bíblia, de uma forma mediana, sabe que isso daí não se assusta com isso. Por quê? Porque estamos num processo de degradação acelerado. Tá? É acelerado. Então, isso aí, para quem lê a Bíblia, olha isso aí e fala assim, realmente as Escrituras estão se confirmando. Então, o que aconteceu lá em Gênesis 3, Gênesis 6, é a degradação do gênero humano, da violência. Tá? Não há nada de novo debaixo do sol, irmão. Entendeu? A história ela vai se repetindo. E a gente já sabe qual é o final. Nós sabemos qual será o final. Tá? Agora, trabalhando na questão do conceito bíblico do pecado. Entrando no pecado especificamente, no tópico 2. Então, como que é visto no Antigo Testamento o pecado? Aí tem essa palavra aí em hebraico, hat. É só você pegar lá o CHA, você faz de conta que é 2R. Tá? Faz de conta que é 2R e lê. Hat. Em todas as suas formas, essa palavra é usada para indicar pecado. Aparece cerca de 522 vezes no Antigo Testamento. Seu significado básico é harual. Seu significado no grego é armatano.
Mas errar o alvo envolve acertar outro lugar. Ou seja, quando erramos o alvo, pecamos também, atingimos outra coisa. Um lugar errado. É usado para designar pecados morais, a idolatria e pecados cerimoniais. Algumas referências importantes sobre o assunto são: lembra que a gente sempre fala assim, olha, irmão, no original, né? A gente fala, lá no original. Então, quando você vai ver a palavra pecado, você está vendo lá embaixo tem uns caracteres estranhos, em hebraico, está preto lá. Não precisa ficar, é a mesma coisa que está lá em cima, é hat. Mas tem 1, 2, 3, 4, tem 5 letras. Então, essa palavra, eu fiz questão de colocar todo o versículo em hebraico, por quê? Essa palavra aí é errar o alvo. Aí a gente fala a questão do contexto, lembra? Vai falar o contexto, o que é isso? Por exemplo, Gênesis 20, 20. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Quando você vai ler a Bíblia, pequei, o que você entende por pecar? Agora, o que o pecar está dizendo aí? Qual é o significado dessa palavra nesse contexto de Êxodo 20? Aí eu vou perguntar para os irmãos: o que está acontecendo no capítulo 20 de Êxodo? Quem é bom de Bíblia aí? Quem não é bom pode abrir a Bíblia. Deus está sendo trazido por Moisés as pedras com os mandamentos. A lei. Qual que é o conceito de lei? Como é que você entende lei? Como a Bíblia fala de lei, a Bíblia está falando o quê? Qual que é a ideia de lei? Qual que é a ideia de lei? Organizar um sistema. Quase isso. Então, o que a lei quer dizer? Eu não vou falar porque eu não dou dica. Estabelecer uma punição com algo errado. Quase, mas não é. Vamos lá, mais algum segundinho. A ideia de lei é instrução. Deus está instruindo o povo. Quando Deus traz o povo do Egito, o povo tem conceito de certo e errado dentro dos parâmetros de Deus. O que está acontecendo no Sinai? Deus está estabelecendo uma aliança com o povo. Então, quando ele diz assim, ele diz assim, a fim de que não pequeis, ele diz assim, Deus está orientando o povo, eu estou te dando esse mandamento para que vocês não errem o alvo, para que vocês estejam na direção correta. Então, pequei aqui, Deus está falando para o povo, não erra. Tá? Essa é a ideia é aquilo que a gente fala na questão do contexto. Então, pecar aqui, Deus está querendo dizer assim, para vocês não errar, porque o conceito da lei é instruir o povo. Deus está instruindo em várias coisas, na questão religiosa, cerimonial, entendeu? Então, aí você vê, a palavra ela é aplicada em que sentido? De errado, para esses pecados morais, idolatria e pecados cerimoniais. E o que vai acontecer lá em Êxodo 32? O bezerro de ouro, né? O que o povo faz? O povo erra o alvo. Entendeu? E onde eles erram ali? Eles erram na questão idólatra, né? Na idolatria, moralmente, porque o povo perdeu o controle, e na questão cerimonial. As pessoas vão adorar um Deus, eles vão adorar o bezerro de ouro e vai dizer que aquele bezerro é Deus. Usou o nome de Deus em vão, entendeu? Então tudo aquilo que Deus indica que eles errou. Então essa é a ideia de pecado, uma das palavras. Tem várias palavras, tá? Outra aí, é Ra mesmo, é que nem você está vendo. Você vê que já mudou lá, né? Agora é só 3 letras. Ra é usada cerca de 44 vezes no Antigo Testamento. Essa palavra é equivalente no grego é kakos, poneros, tendo a ideia básica de quebrar ou romper. Olha que interessante, muitas vezes indica calamidade e comumente traduzida por mal ou perverso. Pode indicar algo injurioso e também algo moralmente errado. Agora, olha o contexto que ela é aplicada. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. O mal aqui é pecado. A palavra é a palavra para pecado. Só que, qual que é a ideia? Qual que é o contexto aí? Gênesis 3:5. Capítulo 3 de Gênesis, qual que é o contexto?
Acabamos de passar o primeiro tópico. O primeiro tópico a gente falou do quê? A gente falou da queda. A queda. O que a queda proporcionou? Qual foi a consequência da queda? Olha a ideia: quebrar ou romper. Então, quando Adão desobedece a Deus, o que aconteceu? Houve um rompimento. Houve o quê? Uma quebra de quê? De relacionamento, de comunhão com Deus. Então, qual que é a palavra que é usada para dizer pecado aí? Errar, que é mal. Então, quer dizer que o quê? Agora, o conhecimento lá do bem e do mal. Ó, tem o conhecimento do bem e do mal. E qual que é o mal agora? No caso específico de Adão. O mal, diretamente, ele rompeu o relacionamento com Deus, ao ponto que ele foi expulso do jardim. Então, você vê, primeiro, o pecado pode simbolizar o quê? Errar o alvo, né, em relação aos mandamentos de Deus. Pecado também pode ser quebra, o rompimento do relacionamento com Deus. Perversidade, tá? Ser perverso e injurioso, né? Faltar com respeito, tá? Então, pecado, quando você vai vendo as várias significados do nome, aí você vai aprendendo o que é o pecado. Então, não existe só uma palavra para dizer assim, ó, é isso, tá? Mas é legal quando a gente olha no contexto. Então, você vê que essa palavra ra faz todo sentido em Gênesis 3, 5. Porque então, o que está acontecendo ali? Um rompimento. Está havendo uma quebra. Tá? A outra é tá assim mesmo. Tá? Essa palavra significa vaguear, extraviar-se. É o pecado deliberado, não acidental. Embora a pessoa talvez não perceba as consequências de seus atos pecaminosos. E lá em número 15, 22, diz assim: e quando virdes e errar e não cumprirdes todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés, número 15 e 22. Se não me engano, na 15 fala sobre os pecados por ignorância. Então a pessoa estava lá, assim, ignorante, ele não sabe o que está acontecendo, está lá, e aí o que ele faz? Ele tinha que oferecer um sacrifício por esse tipo de pecado de ignorância, tá? Então o que é? A pessoa, qual que é a ideia? Ela está vagueando lá, está meio que perdido. Então, tem que oferecer um sacrifício para esse tipo de pecado. Então, qual que é a palavra? Dando a ideia assim, sabe aquele pecado que você fez sem querer? Então, é esse sentido que está falando. Então, novamente, a ideia de pecado do Antigo Testamento é errar o alvo, né, em relação aos mandamentos de Deus, romper, né, ou quebrar o relacionamento e de estar vagueando, estar perdido aí. Né? O cara está lá, pecou e não... Às vezes, cometeu um pecado, mas qual é a consequência disso? Você tem que tomar cuidado com isso, porque tem que, no nosso caso, a gente não vai matar o bichinho, né? A gente tem que ir lá pedir perdão a Jesus. Então você vê, tem vários significados, né? Eu peguei esses 3 aí, até porque eles são mais recorrentes no Antigo Testamento. Esse é mais conhecido nosso, né? Harmatia, essa palavra usada com frequência para falar do pecado ocorrendo em suas várias formas, cerca de 227 vezes. Quando um escritor queria usar uma palavra inclusiva, né, uma palavra aí fácil de pegar, ele, assim, para designar o pecado, usava armatia. A metáfora por trás dessa palavra é a mesma lá, errar o alvo, mas assim como no Antigo Testamento, não se trata de uma ideia negativa, pois inclui a ideia positiva de atingir algo errado. Então, quem quer errar o alvo, né, quem quer pecar, ele quer pecar porque o pecado é gostoso, né, irmãos? Se o pecado fosse ruim, ninguém queria, né? Então, ele é negativo porque eu vou desobedecer a Deus, mas é positivo para mim porque eu vou satisfazer o desejo do meu coração, né? Então, por isso que a gente peca porque é bom, ninguém peca porque fosse ruim. Por exemplo, se pecar fosse queimar a mão, ninguém ia queimar a mão, né? Porque queimar a mão é ruim, né? Mas existem os desejos, né? Cada um tem um desejo específico, aquilo te traz prazer. Então, para você, o alvo, para essa pessoa que pecou, o alvo foi atingido, né? Ela satisfez o desejo do coração, tá? Quando é usada nos evangelhos, quase sempre ocorre em um contexto que fala da perda de perdão ou de salvação. A gente tem uns textos aí, Mateus 1, 21, e darás luz a um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele
e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a palavra pecado aí é harmatia, tá? Anomos, nomos é lei, tá? Nomos é lei no grego. E anomos, o que é anomos? O que é teísta? É uma pessoa que acredita em Deus. E o que é uma ateísta? Então o A é uma negação, né? Então anomos quer dizer não lei ou sem lei, tá? Frequentemente traduzido como transgressão ou iniquidade. Em termos associados, essa palavra literalmente significa sem lei. Está relacionada com o violar a lei no sentido mais amplo. Aí a gente tem alguns textos, né? Diz assim: mandará o Filho do Homem, seus anjos, e ele colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que comete iniquidade. Mateus 13, 41. Qual é o contexto? Jesus está falando sobre os anjos virem separar o joio e o trigo, tá? Então, o joio é o iníquo, é uma pessoa que não obedece à lei. Então, irmão, fica despreocupado, porque sabe aquele irmãozinho que ele dá problema, então, vai chegar um momento que os anjos do Senhor vai separar ele, entendeu? Mas o momento não é agora. A gente pode excluir de uma forma, né, amorosa, carinhosamente, você está excluso da comunidade por um certo tempo. Mas haverá um tempo que Deus vai, porque essa pessoa ele não consegue obedecer à lei. Ele é uma pessoa iníqua, né? E lá em Mateus 24, 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A ideia aqui é a mesma coisa. O que está acontecendo? E aqui que nós temos que tomar cuidado, porque o versículo posterior diz assim: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, o que está acontecendo, né? Pegando até os slides anteriores lá, a conclusão. O mundo está indo cada vez pior. A gente também vê no nosso contexto de igreja, muitas pessoas sendo liberal demais, né? Dando vazão ao desejo do seu coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, né? Então, as pessoas vão, né, dando vazão para o coração, né? Está sentindo muito o coração e dá vazão. E aí você vê aquela igreja que era uma bênção, hoje não é mais. Aquele irmão que era uma bênção. Aí você fica triste. Aí, se ele não obedece, eu também não vou obedecer. Não, Nanina, não. Entendeu? Ele é sem lei, você não é. Você é com lei, né? Você obedece os mandamentos. Você é um servo do Senhor. Entendeu? Então, você está vendo a iniquidade rolando solto dentro do contexto da igreja. As pessoas não obedecem mais nada. Nós não podemos ficar tristes ao ponto de vou se juntar a ele, né? Eu vou dar uma força lá para o irmão, né? Eu vou sair também, vou virar um sem lei. Não faça isso, né, irmão? Persevera até o fim, porque aqueles que perseveram até o fim serão salvos. Então, irmão, é assim, né, pastor José? A tendência é piorar, né, irmão? Para nós, no contexto de igreja, irmão, infelizmente, eu sempre gosto de dizer a verdade para vocês, né? Se eu não digo a verdade, eu estou perdido também, né, irmão? O negócio está lá nas minhas costas. Então, a tendência, irmão, para o cristão é piorar. Entendeu? Aqui na terra, né? Mas quando piorar, irmão, eleve os seus olhos para o céu, porque Jesus vai vir. Aí o negócio vai melhorar de uma forma eterna. Aí o negócio vai ser bom, tá? Então, escatologicamente refere-se, sabendo isso, né, pegando Timóteo 1,9, sabendo isso, que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos, irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas. Eu não gosto dessa versão, mas, né, eu preciso ouvir, né, a maioria, né, a minha conselheira Deda ali. Mas parricida é a pessoa que mata pai, matricida é a pessoa que mata mãe, né? E esse tipo de pessoas não tem lei, por isso que ele vive dessa forma. E aí o curioso que isso é dentro do contexto da igreja, porque ele está falando dos falsos profetas, né? O contexto de 1 Timóteo 1,9 é falsos profetas. Então para você ver, esse tipo de coisa aqui acontece no nosso meio, né? Não é lá nos incrédulos não, tá? Então quando Paulo escreve a Timóteo no capítulo 1, ele está falando para os falsos profetas, o pessoal que prega na igreja aí, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Ele não está falando lá do mundão não. Escatologicamente refere-se a um anticristo iníquo, né?
Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. Iníquo aqui é um homem sem lei, né? O próprio anticristo era um homem que é sem lei. Ele vai se opor contra tudo que se chama Deus, tá? E por isso que ele será um homem sem lei. E eu particularmente gostei desse daqui, né? Hipócrisis. Essa palavra incorpora 3 ideias: interpretar falsamente, como faria um oráculo. Oráculo é um profeta, tá? Fingir, como faria um ator, e seguir uma interpretação reconhecidamente falsa. Essas ideias parecem unir-se ao relato da atitude tomada por Pedro em Gálatas 2, versículo 11 a 21. Acho que os irmãos lembram o que aconteceu, né? Pedrão estava lá no meio de Paulo, aí, né, ali com os gentios. Aí chega Tiago, que era a ala dos judeus, né, da elite e tal, judaica, chegou lá, os judeus. Pedro ficou meio acanhado, já ficou lá, ficou do lado do Tiago. E aí o apóstolo Paulo não gostou desse negócio, foi lá e deu uma chamada no Pedro, né? Chamou de hipócrita, seu hipócrita, né? Dissimulado, né? Que é isso, né? Quando não está o judeu aqui, você come com o gentil, como um gentil. Agora chegou o Tiago aí, com a comitiva lá de Jerusalém, você está fazendo a acepção dos irmãos. E aí a pessoa fala que ele é o Papa, né? Imagina, Paulo deu uma chamada nele bonita lá, né? Então, é uma viver de uma forma fingida, né? Jesus, lá em Mateus 23, a partir do 23, catou os fariseus lá, irmão. Eu aconselho ler lá, né? Ai de vós, fariseus hipócritas. É a mesma palavra aqui, tá? Hipócritas, fingindo, tá? E falsos mestres, do final do tempo, interpretarão falsamente e fingirão ser algo que não são. Muitos seguirão os seus ensinamentos, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. 1 Timóteo 4,12. Isso é um problema grave hoje. A gente tem falado muito hoje. As pessoas estão aqui, nós somos divinos, só que tem um cara lá fora que fala aquilo que lhe agrada o coração, né? Uma palavra que fala o coração. E aí, aquela palavra enche o coração dele. Só que, tudo bem, se for uma palavra de Deus, amém, né? Só que aquele cidadão, a vida dele não condiz com aquilo que ele prega. Então ele é um falso profeta. Ele é um falso apóstolo. Ele é um falso mestre. Mas não interessa a vida dele, interessa o que ele fala, né? Mas na Bíblia o que você diz tem que ser demonstrado como você vive. E aí, como a gente vê a pessoa só no vídeo, a gente não sabe como que é. Aí a gente vê o pastor Rigonato, o pastor José Luiz, o pastor Pantera, a gente vê os pastores aqui que conhecem a vida deles, e a gente sabe que sim, eles são falhos, mas são homens que estão tentando acertar, entendeu? E fala as coisas porque é para o nosso bem, só que a gente não, né? Vamos dar ouvido mais para lá, né? Só que aí a gente não conhece a vida do cidadão, né? E aí de vez em quando aparece uns aí, né, pastor Pantera, com um copão de uísque, né? Dançando lá um forrozinho, né? Hoje, com a internet hoje, então aqueles homens que a gente olha, cantava bonito, né? Não sei, de vez agora bebendo cachaçinha lá, né? E né, mano, tem que tomar cuidado, porque até o Noé foi chamado de justo, mas ele foi o primeiro cachaceiro da face da terra, né? Deu um deslize lá, né? Foi o primeiro pingunço, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Então, a gente não sabe, né? Só que esses a gente conhece, né? E aí pecaram lá, mas foram honrados lá em Hebreus 11, né? Como homens de fé, né? Então os hipócritas primeiros enganam a si mesmo e fazem o que é errado. Então é uma força assim, eles acreditam realmente naquilo lá. Que eles são santos, que Deus fala por eles, acredita, tá? E depois engana os outros. Essa é a natureza do pecado. Aí tem uma frase que eu gosto muito, que fala sobre o pecado: promete a liberdade, mas escraviza, produzindo desejos que não podem ser satisfeitos. Quanto mais nos debatemos para escapar ao seu domínio, tanto mais inextricavelmente nos enlaça, né? Essa palavra aí, bonita, grandona aí, é o embaraço, né? O negócio está embaraçado, você quer sair, ele é agradável, mas depois que ele te pega, irmão, pra você deixar o pecado, Pode falar, pastor. Aí o senhor está falando sobre a palavra de Deus, sobre
Só Deus. Aquela água que eu prometendo aí, visita a sua casa, vamos abraçar o pobre. Comer pastel, comer coxinha, e aí vai. E o ruim, às vezes é irmão, né? Às vezes é irmão nosso, né? Então é complicado, né? Então é ficar atento, né, irmão? Essa lição agora é ficar atento, né? Questiona o cidadão de uma forma respeitosa, amorosa, né? Cidadão, no que você acredita? Entendeu? Pergunta para ele, né? Se ele gaguejar, né? Aí você aperta mais, né? Entendeu? Então aí, né, irmão, em relação à questão de pecado, a pessoa escolhe, né? Eu estava conversando com meu irmão ontem à noite sobre isso, né? A gente falando, acho que, se eu não me engano, é Romanos 3,14, diz que o pecado não dominará. Paulo está falando justamente da questão que nós fomos resgatados em Cristo do jugo do pecado. Então hoje o cristão, eu sempre falo que ele está na condição de Adão hoje, né? Então você lá, todo dia lhe é oferecido o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então cabe você falar, eu não quero, e a gente assim, orientado para a Bíblia a viver uma vida no Espírito. Tá? Então, tá aí, né? Quem quer uma vida de pecado, vai na rua lá do lamaçal, lá. Agora quem quer uma vida de obediência, vai ser dificultosa, mas vai ser uma vida agradável ali a Deus. Tá? Então cabe hoje nós escolhemos qual é como que a gente vê, né? A relação com o pecado, tópico 3 aí. São pecados pessoais. Algumas evidências das Escrituras. Paulo demonstrou em Romanos 3, do versículo 9 a 18, a condenação de todas as pessoas com base no fato de que cometeram pecados pessoalmente. A condenação é universal e está baseada em atos malignos, tanto de palavras quanto de obras. Os seres humanos são corruptos, enganadores, cruéis, blasfemos, assassinos, opressivos, briguentos, ímpios, a lista é grande. Então é a mesma coisa do político. Quando você conversar com ele, lembra disso daqui. Entendeu? Lembra disso aqui. Isso aqui é importante. Então, ele não pode ser corrupto, mas ele é enganador. Ele não pode ser, mas ele é cruel, ele é blasfemo, assassino. Entendeu? Isso faz parte da nossa natureza humana. Então não existe nenhum santinho na terra. Tá? Muitas passagens mencionam pecados específicos. Aí observe a mentira em 1 de João, capítulo 1, versículo 6. A parcialidade em Tiago 2, versículo 4. A carnalidade em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 1 a 4. A lista de Gálatas, né? Capítulo 5, 19 a 21. Que inclui ainda feitiçaria, imoralidade, facções e inveja. A Bíblia, ela é precisa, né? Ela mostra, e o interessante é que nesses contextos, né, é todo contexto na igreja, né, irmão? É crente que dá trabalho. Então o negócio já começa a dar trabalho no meio da gente. E a gente não está nem falando nada de fora, pastor Badé, a gente está falando de dentro. Então quando os apóstolos trabalham com eles, está falando de irmão que dá problema dentro da igreja. Entendeu? Então a pessoa que nasceu de novo e está dando. Tá? Então a gente tem que começar a trabalhar o negócio de dentro. Lá fora o negócio está destrambelado, entendeu? Está do jeito que o diabo gosta. Mas o problema é a gente tem que tratar o negócio aqui dentro. Tá? E a Bíblia trata em relação. E aí, claro, aqui no contexto universal, Paulo diz que não há um justo sequer. Não há um que agrada a Deus. Ninguém será salvo por seus méritos, por bondade. Não. Entendeu? A pessoa pode fazer um ato de bondade para o outro ser humano. Mas esse ato de bondade não significa nada para Deus. Tem valor nenhum salvífico para Deus. Tá? Então, e continuando aí, algumas características dos pecados pessoais. Né? Todos cometem pecados pessoais, exceto as crianças. Aí é a igual idade. Tem idade que tem um conhecimento, né, irmão? Criança não tem noção de certo e errado. Então, Tiago deixa isso muito claro quando afirma que todos tropeçamos em muitas coisas. Tiago, capítulo 3, versículo 2. Antes de Paulo fazer uma lista desses pecados, Romanos 3, ele diz que todos, tanto judeus quanto gentios, estão debaixo do pecado. Versículo 9. Depois dessa lista, ele repete esse fato: declaramos que
todos carecem da glória de Deus. Então não tem um justo sequer. E sua visibilidade. Os pecados pessoais não apenas aqueles cometidos de maneira visível, mas também incluem os que cometemos em pensamento. Imoralidade, inveja, cobiça, idolatria. São exemplos de pecados que ocorrem em nossas mentes. E também pode se manifestar em ações específicas. O irmão, a gente comete pecado. Irmão, a gente comete pecado sim. Entendeu? Vejam em Mateus 5, 27 e 28, 1 Coríntios 10, 5, Colossenses 3, 5 e 8. Por causa do tempo, a gente vai ter que dar uma corrida aí. Além disso, os pecados de omissão e não são evidentes são tão pecaminosos quanto os que chegam a ser realizados. C. Sua classificação. Então aquele negócio lá de pecadinho e pecadão, tem sim, irmão, tem pecadinho e pecadão tanto, tá? O Senhor disse que o pecado de Caifás, ao entregá-lo a Pilatos, era maior do que o do governante, primeiro, lá em João 19, 11. Mas isso não desculpou Pilatos, pois se existe um pecado maior, o de Caifás, também existe um menor, o de Pilatos. Sendo agente do governo, Pilatos somente agiria conforme o que Deus lhe desse permissão fazer. Como sumo sacerdote, Caifás tinha maior esclarecimento e, portanto, maior responsabilidade. Então, existe um negócio lá de pecadinho e pecadão? Tem o pecadinho e pecadão. Tá? Agora, em relação à condenação, os dois mandam para o inferno. Agora, o que nós estamos falando é de consequências. Por exemplo, lá em Êxodo, tem um pecado chamado pecado de atrevimento. O cidadão sabia que não podia buscar o alimento no sábado. Ele sabia disso, isso era explícito, não é para ir no sábado. E quando ele foi no sábado, o que aconteceu com ele? Foi apedrejado, né? Porque ele tinha o conhecimento, foi dito expressamente para não ir fazer aquilo. Então qual foi a consequência do ato de atrevimento dele? Ele morreu. Entendeu? Você falou disso aí, o maná também, diz que iriam colher o maná até na sexta-feira. É isso mesmo, esse é o ato. Não era para colher. Então, tem consequências para atos pecaminosos, entendeu? Então, a pessoa só matou uma pessoa e aceitou Jesus. Tudo bem, você é um cristão em Jesus, amém, vai dar glória a Deus, mas você vai ser condenado pela justiça e vai para a cadeia, entendeu? Vai cumprir a sua pena lá, e se você morrer lá, você vai para o céu, amém, mas vai cumprir a pena, não tem para onde correr. Então, então existe pecadinho e pecadão? Sim. Agora, tanto pecadinho e pecadão não te salva da condenação, tá? Então, toma cuidado aí, tá? Então, o cristão e o pecado, né? O fato de alguém se tornar cristão não isenta de pecar e tampouco da obediência à lei de Cristo. Afirmar isso é cair em um ou dos dois erros comuns sobre a relação do cristão com o pecado. Um é o perfeccionista falso e o outro é o antinomista. O cara é perfeito agora, é o santarrão, está em Cristo, nenhuma condenação há, ele pode fazer o que ele quiser, uma vez salvo, né? Salvo para sempre. Então ele pode pecar à vontade, porque o sangue de Jesus o purifica de todo pecado, ele é o perfeitão. E tem aquele que diz que não precisa obedecer mais lei nenhuma. Agora eu sou salvo em Cristo. Então, não é o antinomismo é isso. Não precisa obedecer mais nada. A Bíblia diz que não matarás. Irmão, mas esse mandamento não é do Antigo Testamento. Mas se você matar hoje, o que acontece? Pelas leis seculares você vai preso. E pela lei de Deus o que acontece? Você comete um pecado gravíssimo. O que está escrito em Gênesis capítulo 9, versículo 6? Quem pode ler para mim? Gênesis capítulo 9, versículo de número 6. Referente ao assassinato. Essa referência é boa porque é o mesmo princípio lá de Gênesis 20. Mas qual que é o princípio de Gênesis 9, 6? Quem derramar o sangue do ser humano, pelo próprio homem seu sangue será derramado. Porquanto a imagem de Deus foi a humanidade criada. Isso?
Pode repetir de novo no microfone bem alto, bonito, com aquela voz que só o Senhor tem para você poder. Quem derramar o sangue do ser humano, pelo próprio homem, seu sangue... vou falar de novo, desculpa. Quem derramar o sangue do ser humano, pelo próprio homem, seu sangue será derramado. Porquanto a imagem de Deus foi humanamente criada. Que aí tem outras versões que dizem a semelhança, que o homem foi feito à imagem de Deus, né? Acho que é a imagem de Deus, né? Então, por que eu e você não podemos matar outro ser humano, assassinar outro ser humano? Porque a ideia é assassinar. Eu não vou entrar na polêmica de legítima defesa, mas a ideia aí que qual que era o contexto de Gênesis, né, antes da queda? Uma coisa que acontece lá é a questão do assassinato, é uma coisa muito generalizada lá em Gênesis 6. Perdeu-se o valor pela vida humana. E o que Deus está falando assim? Que ele está falando que não pode assassinar uma vida, porque o homem foi feito à imagem de Deus. Então por isso que não pode ferir. Isso é um mandamento, é um princípio bíblico. Então, Êxodo lá 20 diz, quando diz não matarás, ele é aplicável para nós hoje. E aí que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Para que eu possa obedecer o mandamento de Deus de uma forma moral. Não numa ideia de salvar. Eu vou fazer isso para ser salvo. Não. Eu faço isso porque é um princípio bíblico. Eu não posso tirar a vida de outra pessoa, porque este ser humano, ele foi criado à imagem de Deus. É um princípio. Tá? Então, assim, aquela ideia de eu não vou obedecer lei. Claro, eu dei um exemplo assim, bem exagerado, né? Mas a questão, vamos lá. Imoralidade. A palavra imoralidade, eu particularmente gosto do conceito de imoralidade, porque imoralidade, o que é imoralidade? Adultério é imoralidade, lascívia é imoralidade, pensamentos assim, vamos dizer, pornográfico é imoralidade. Tudo isso é imoralidade. Então, quando eu pratico esses atos, eu estou praticando um pecado de imoralidade. Em questão sexual, você também tem a imoralidade na questão religiosa. Quando você levanta um ídolo, também dá a ideia de imoralidade. Você está se corrompendo de uma forma religiosa. Então, por exemplo, se eu cometo um ato de imoralidade, eu estou infringindo um mandamento no Novo Testamento. Se eu cometo um ato de idolatria, eu estou ferindo um mandamento também. Eu sempre falo para os irmãos que quando você vai ler o Novo Testamento, e principalmente porque nas cartas dos apóstolos, vamos dizer assim, Paulo, Pedro, você vai ver que onde eles vão fazer todo o resumo do comportamento moral e ético cristão, são em duas esferas: idolatria e moral. Idolatria e moral. E aí você fala assim, mas como é que pode um cristão ser idólatra? Pode ser idólatra. E hoje nós vivemos uma época que ela é bem sugestiva na questão da idolatria, principalmente na questão da autoimagem. Hoje tem muito cristão se auto-idolatrando aí. Tá? E você tem a questão da imoralidade hoje, que também é uma coisa assim, qualquer pessoa pode cometer ato de imoralidade, principalmente na questão da sexualidade, da sensualidade, né? Da sensualidade. O negócio está na sua mão. Você no smartphone, você vê o que você quiser e aquilo também que você não quiser. Tá? Então, é evidente que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que obedecer esses mandamentos, que é a lei. Né? Então, a gente não é porque a gente é cristão que, não, isso aí não... A igreja de esse pensamento aí deu problema, né? Um problema muito sério lá, né? Achou que é salvo e podia fazer o que quiser. Aí o apóstolo Paulo foi lá e pegou um lá, né, que ficou um bom tempo lá de disciplina. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Ele quem? Jesus. Da forma como Jesus andou. Tá? Eu estava conversando com meu irmão ontem sobre essa questão. Como é que eu vou colocar isso? Os termos reformados.
Não tem jeito, eu vou ter que usar. Então, nós estávamos falando sobre a segurança da salvação e sobre a perseverança do salvo. E a gente estava conversando que chegamos a uma conclusão que quando você nasce de novo, irmão, é quase impossível você viver uma vida na imoralidade. Quando você entende o Evangelho, você entende quem é Jesus na sua vida, o que Ele fez na sua vida, de onde Ele te resgatou, e você reverencia esse Senhor, né? Por tudo que Ele fez, você quer agradá-lo, você quer viver, experimentar tudo aquilo que o Evangelho dá. Então você sempre vai buscar o quê? A perfeição do Evangelho em Cristo. Entendeu? Você sempre vai querer mais, sempre vai querer mais. Agora tem pessoas que a gente sabe, tem pessoas que não entendem. E tem pessoas que eu estava falando, meu irmão, eu não consigo entender um ser humano que diz crente e o cara vive mergulhado no pecado. Ele está ali, eu estou falando de pessoas que estão 1, 2, 3, 5, e ele não consegue experimentar a maravilha da salvação. O que o Evangelho lhe proporciona? Porque o Evangelho ele resgata a pessoa das trevas e verá para a luz, irmão. É um negócio assim, extraordinário, entendeu? Então a gente vai ter momentos de altos e baixos, sim, mas isso não pode ser uma constante na vida cristã linear, em toda a sua vida. Tem um momento que você tem que falar, eu venci isso aqui, até para você testemunhar, eu era assim, eu venci. Agora um crente não pode se tornar, porque é assim, a palavra é essa mesma, o crente não pode se tornar escravo do pecado, porque em Cristo ele já foi liberto. E quando eu me escravizo como um crente, eu estou falando para o pecado assim, usando uma analogia, me prende. Você é uma pessoa livre e estava assim, chegando na cadeia, eu quero ser preso. Dentro da minha concepção, eu não consigo entender isso. Entendeu? Aí nós estávamos conversando sobre isso ontem. E a prevenção do pecado. É sempre melhor prevenir do que remediar, né, irmão? Isso aqui os irmãos conhecem bem, né? E Deus nos apresenta maneiras de prevenir o pecado em nossa vida. Elas servem como uma vacina para prevenir que sucumbamos em consequência dessa doença. A palavra de Deus. A palavra de Deus em nosso coração serve para prevenir o pecado, pois ela nos alerta e lembra e encoraja e fortalece e guia quando somos tentados a pecar. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmos 19, versículo 11. Então é a palavra, a primeira é a palavra de Deus. Então a pessoa não medita, não investe o tempo na palavra de Deus. Quando vem uma situação que lhe proporciona, que é tentado, ou vai correr da mesma coisa que a Eva, né? Vai acrescentar aquilo que não deveria, né? Ou não sabe, deu um pane ali, né, irmão? Deu um curto-circuito, a pessoa não sabe qual decisão tomar, porque não tem uma vida devocional diária, ele não tem aquilo que orienta ele a ele não errar o alvo, tá? Outra, a intercessão. Nosso Senhor vive eternamente para interceder em nosso favor. Hebreus 7, 25. Uma das coisas pelas quais Ele ora é para que não pequemos. Vemos uma ilustração disso no caso de Pedro, né? Em Lucas 22, 32. E também na declaração explícita de João 17, 15. Que o Senhor ora para que nós não tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. Então, um crente também que não ora, né, irmão? Tu lê a palavra, não ora, né, Deda? Tá difícil, né? Já tá lá na UTI, tá entubado lá, entendeu? Tá difícil, irmão. Tá com Covid, né? Tá com Covid-19 lá no grau avançado, entendeu? Tá feia a coisa, irmão, entendeu? Então, a primeira palavra, a segunda intercessão. Eu acho interessante, você falando isso aí, eu venho à minha memória, o pastor Donato sempre ensina, né? O José não tinha uma Bíblia na mão, mas quando a mulher tentou persuadir José, ele falou assim, longe de mim pecar contra Deus e Deus, Senhor. Ele não tinha uma Bíblia na mão. Ele estava lá no Egito, quer dizer, mas ele tinha uma convicção, né? Dentro dele. Não, longe
É isso. Aqui está a intercessão, mas não é. É o Espírito Santo, tá? Está errado aí. Muito do ministério do Espírito Santo no cristão hoje em dia está relacionado com a prevenção do pecado de nossa vida. Mas vários deles se destacam. Eu sempre faço essa pergunta. Qual é a função do Espírito Santo na vida do crente? Olha, qual é a função do Espírito Santo na vida do crente? Aí vamos falar, convencer do pecado. Pode ser, mas inicialmente não é. Porque nós já fomos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Agora, a função do Espírito Santo na vida do crente é o que? A santificação. Aí, irmão, ele pode me convencer do pecado? Pode, mas se convencer do pecado é porque alguma coisa deu errado no meio do caminho, né? Tá na UTI lá, né? O cidadão está na UTI. Mas, em praxe, não é essa a função do Espírito Santo na vida do crente. Nós já somos convencidos do pecado. Não é? Ou não? É ou não? Amém? Então, para o ímpio, ele convence primeiro. entendeu? Depois que já está convencido de ser Jesus, ele orienta. É um novo patamar agora, né? E para nós que acreditamos no batismo do Espírito Santo, né, pastor Pantera? Né? Segunda bênção aí, né? Então, a renovação dos aspectos ligados à nossa posição em Cristo. Gálatas 5, lá, né? Andai no Espírito. Ensino. Ao nos ensinar as profundezas da palavra, ele nos ajuda a discernir o bem e o mal. Né? Porque quem conhece Deus, a não ser o Espírito Santo, né? Que escuta o próprio Deus. Tá? E tem gente que não gosta de aprender, né, irmão? Acha que aprender, estudar é só para mim, para o Marcos, para o pastor. Não, mano. O ensino da palavra de Deus é para você também. Você pegar a palavra de Deus ali e aprender, tá? Orienta-nos na oração. Ao conduzir nossas orações, o Espírito pode nos guiar a compreender as maneiras de prevenir o pecado em nossa vida. Mateus 6, 13 e Romanos 8, 34. E outra é a capacitação para o serviço. Capacite-nos para o serviço. João 7, 37 e 39. Acho que quem crê em mim, como diz a Escritura, rios e água viva fluirão do seu ventre. Tá? E eu gosto desse texto, né, irmão? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Imagina um rio fluindo de você, irmão. Ele está falando acerca do conhecimento. Tem muito crente, irmão, que perde tempo, irmão. Irmão, você acha que o conhecimento que Deus deu para você é pouco? Ou é muito? Começa a buscar mais para você ver. Tá? Pode nos impedir de usar nosso tempo e dinheiro e energia para pecar. Tá? Lá em Apocalipse 12, 11, daqueles que não tiveram valor na sua própria vida. Entendeu? Aqueles que estavam sendo perseguidos. Então tem muita gente hoje que desperdiça seu tempo e dinheiro. Tá? Investe naquilo que não dá nada. O cara quer ganhar dinheiro, mas não quer investir na mesma proporção no reino. Então fica essas colocações aí. E como eu estou terminando com imagem, fica essa imagem aí. Eu gosto muito dessa imagem. Quem consegue discernir essa imagem aí? Hã? A irmã falou ali, né? Foi. Quem está ali debaixo ali? É o Pedrão, né? Imagina Pedro lá, mergulhado lá, e Jesus com a mão lá. Então quem está embaixo da água lá é o Pedro e Jesus com a mão lá, socorrendo. É assim, irmão. Então, fica aí, né? Eu já quero convidar todos a orar em nome de Jesus. E na próxima aula, nós vamos entrar mais assim, num ambiente mais... Vamos sair da sistematização e vamos trabalhar mais com um contexto, com narrativas bíblicas acerca da redenção, nesse sentido aí. Amém? Então vamos orar. Eu vou pedir para o pastor Pantera orar por nós, em nome de Jesus. Agradecer também os irmãos aí que estão nos acompanhando aí pelo Facebook. Amém? Em nome de Jesus. Nós vamos orar, irmãos. Eu só queria retratar-me aqui, porque a gente não é do nosso hábito, está entrando dentro da igreja, óculos escuros e tal, mas eu acordei atrasado, saí correndo de casa e esqueci de pegar o outro óculos. E eu sem óculos, irmão, eu começo a enxergar um monte de Camila Pitanga aqui, começo a enxergar um monte de artista aqui, entendeu? Eu não enxergo nada, né? Então, por isso que eu estou com olhos escuros, irmão, me perdoe, viu? Tá certo? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus,
nós queremos agradecer e louvar o teu santo nome por tudo que nos tem feito, pela tua graça, misericórdia, bondade, que o seu poder possa ser manifesto a favor de cada um de nós que estamos aqui. Obrigado pela vida do teu servo, nosso pastor Cavalcante, que tem recebido de ti, Senhor, a graça necessária para nos ensinar. Continue ajudando, fortalecendo, abrindo cada vez mais a sua mente e intelecto, para que possa nos ajudar a compreender a sua palavra. Conceda-nos um dia abençoado, e à noite aqui estaremos para louvor e glória do teu santo nome. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus.